Que a gloriosa paz do Senhor Jesus esteja contigo. Sou o pastor Eliseu Fausto e estou iniciando o terceiro dia de nossa meditação em Deuteronômio, o quinto livro da Bíblia. E hoje estaremos meditando nos capítulos 7, 8, 9 e o capítulo 10. E para esse momento, te convido a orar comigo. Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a sua vontade aqui na terra, como ela é feita nos céus. Nos ajude, portanto, a compreender os teus santos e justos caminhos. Nos ajude a compreender os teus santos e justos mandamentos, para que venhamos com o coração alegre e desejo incontrolável realizar a tua vontade. Sabemos, ó Deus, o quão pecadores nós somos, mas também temos consciência de quão poderoso o Senhor é. E o teu poder é tão sublime e incomparável que temos a certeza da possibilidade de realizarmos a tua vontade de todo o nosso coração. Para isso, precisamos urgentemente do teu Espírito em nós, envolvendo-nos de tal forma a enxergar somente a realização da tua vontade. Venha, ó Deus, sobre nós. Venha, ó Senhor, e muda-nos, mentes e corações, nos tornando cada vez mais parecidos com o teu Filho Jesus. Amém. No capítulo 7, Moisés, visando prepará-los para a entrada nos territórios inimigos, relembra mais uma vez sobre a importância da fidelidade no comprometimento com o único Deus verdadeiro, de modo que eles fossem tão fiéis que não permitissem nenhuma aliança com os povos da terra que Deus estava dando a eles. Eles deveriam ser rigorosos na obediência a Deus. Deveriam rejeitar qualquer tipo de amizade com aqueles que praticavam obras tão perversas que Deus estava exterminando da terra. Moisés, orientado por Deus, estava esclarecendo para aquela nova geração que Deus tinha motivos santos e justos para dar fim a todos aqueles povos. A desobediência na execução do mandato de Deus traria sobre o povo consequências semelhantes às exigidas por Deus, ou seja, a união com os perversos faria o povo sofrer as consequências que os perversos sofreriam. A perversidade desses povos ia desde a adoração a outros deuses até a prática de abominações em rituais satânicos como relações antinaturais entre homens, mulheres e animais, sem contar a entrega dos próprios filhos em sacrifício aos demônios. E digo aos demônios, lembrando das palavras do apóstolo Paulo em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 19 e 20, onde ele declara explicitamente que a adoração a qualquer tipo de imagem ou ídolo configura uma adoração a demônios. Uma imagem ou um ídolo não significa nada no mundo espiritual, mas representa uma falsa adoração e, portanto, satisfaz a Satanás, inimigo de Deus e nosso. Em contrapartida, a obediência na execução do mandato de Deus traria sobre o povo todas as bênçãos que o ser humano necessita para uma boa vida, de modo que a obediência traria sobre o povo interna e externamente o cuidado e proteção do Deus soberano sobre toda a história. Na obediência, eles desfrutariam de vitórias sobre todos os povos, não precisariam se preocupar com a quantidade ou força do inimigo, pois Deus mesmo se encarregaria de destruí-los. Na obediência, eles espalhariam terror diante de todos os povos, porque Deus manifestaria o seu grande poder, destruindo povo a povo, até que não restasse um diante deles. É interessante como Moisés declara o cuidado de Deus em não destruir todos os povos que habitavam na terra prometida, pelo fato de não deixá-la deserta, facilitando a invasão de animais selváticos, o que dificultaria a posse da terra pelos israelitas. O que podemos extrair de belo e impressionante na história deste capítulo é como o Senhor Deus deixa bem esclarecido que na obediência a Ele nós podemos descansar nos mínimos detalhes do seu cuidado. Quando confiamos no Senhor, até aquilo que não raciocinamos ser o melhor para nós, Deus em sua mente infinita realiza para nos trazer o melhor conforto. Relembra você as palavras do Senhor quando diz: observe as ervas do campo, não trabalham, mas Deus as veste de beleza. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 28 e 29. Palavras do Senhor Jesus.
No capítulo 8, Moisés instrui o povo sobre a necessidade de lembrar constantemente do cuidado que desfrutaram da parte de Deus enquanto estavam no deserto, pois eles foram livres de serem atacados por animais selváticos, livres da fadiga do sol, livres do frio da noite, não apenas por um dia ou uma semana, mas viveram todos esses 40 anos caminhando no deserto, sem abrigo permanente, mas abrigado à sombra do Todo-Poderoso, como está escrito no Salmo 91, versículo 1. Essa nova geração de israelitas deviam lembrar constantemente, quando estivessem na Terra Prometida, de como o cuidado de Deus por eles no deserto foi vivido nos mínimos detalhes da proteção de um Pai bondoso e misericordioso, mas que, como todo Pai amoroso, Deus também corrigiu e corrige o seu povo para endireitar o que está torto. Moisés asseverou em suas palavras neste capítulo que eles não precisariam se preocupar com nada ao possuírem a terra prometida, pois da mesma forma que Deus cuidou deles nos mínimos detalhes no deserto, assim seria na terra prometida, mas em um nível superior, porque lá eles teriam alimento de sobra, casas para habitarem sem preocupação com os intempéries naturais, roupas para vestir e todos os bens necessários para uma vida próspera e feliz. Mas eles deveriam permanecer atentos a essas lembranças, para que não houvesse nenhum tipo de soberba humana no coração deles, ao ponto de desprezarem a Deus, permitindo que dentro deles brotasse qualquer tipo de glória humana, no desfrute das bênçãos que Deus os havia concedido. O que podemos enxergar de extraordinário e maravilhoso aqui no capítulo 8 é como Deus utilizou o deserto tanto para punir os desobedientes entre o povo, como para demonstrar o seu cuidado e zelo com os obedientes. E também como é bom para nós seguir o conselho deixado por Moisés aqui, quando fala da necessidade em não esquecer dos grandes livramentos de Deus, livramentos que muitas vezes não percebemos, assim como o povo nem se deu conta de quantos perigos rondavam suas vidas ali no deserto. E quantos perigos rondam-nos quando saímos do nosso lar, ao passar pela calçada nas ruas, em nossas cidades, e ao chegar ao destino em segurança. Quantas pessoas foram assaltadas, violentadas, saqueadas no mesmo momento em que desfrutávamos de segurança divina e proteção do Altíssimo para chegar ao nosso destino. Não podemos esquecer de todos esses detalhes da proteção de Deus. Não devemos ignorar a verdade incontestável nas palavras do Senhor Jesus, como lemos no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 17. Deus, o Pai, trabalha até hoje, e seu trabalho é como o Pai, como está escrito. E eu te pergunto, qual é o trabalho do Pai? Senão providenciar os bens necessários para os seus filhos. Lembro-me, nesse exato momento, enquanto medito nesse capítulo de nossa meditação de hoje, uma certa canção de um poeta. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o seu trabalho é descansar em mim. No capítulo 9, Moisés instrui o povo sobre a necessidade de lembrar que, mesmo estando diante de grandes guerreiros e povos gigantes, não deviam temer a entrada e posse da terra prometida, pois Deus mesmo estaria derrotando os guerreiros e os gigantes que habitavam naquelas terras. E quando estivessem na terra, deviam lembrar constantemente de que não foi a força, a habilidade e nem mesmo a santidade deles o motivo de estarem habitando ali. Moisés faz questão de esclarecê-los que os povos daquelas terras foram destruídos por causa da impiedade deles e não por causa da santidade dos israelitas. Na realidade, eles eram desobedientes e difíceis de lidar, mas Deus tinha um compromisso com a sua palavra dita aos ascendentes do povo, Abraão, Isaque e Jacó. E para refrescar a memória deles, Moisés conta detalhadamente como intercedeu por eles algumas vezes, e principia o relato falando sobre o momento em que recebeu de Deus as 2 tábuas dos 10 mandamentos, quando havia se reservado por 40 dias e 40 noites no monte sem ter comido e bebido, recebendo as instruções de Deus para entregar ao povo. E diante de toda a manifestação da glória de Deus no monte e sua empolgação, segurando as 2 tábuas das leis nas mãos, desceu saltitante, mas foi surpreendido pela idolatria, quando em desobediência o povo havia convencido Arão a fazer um bezerro de ouro e adorá-lo.
E não somente nesse episódio Moisés precisou interceder pelo povo, mas também quando algumas vezes desejaram retornar à terra do Egito, quando impacientemente não esperavam a providência de Deus no sustento diário, assim como desprezaram o alimento providenciado por Deus para o sustento diário de cada um deles, desejando satisfazer os seus próprios apetites carnais. Moisés deixou claro para essa nova geração que eles só foram poupados porque Deus misericordiosa e amorosamente ouviu a intercessão dele. Assegura que não fosse a sua intercessão, pedindo por misericórdia, todo o povo que estava diante dele naquele exato momento não existiria. Aqui nesse capítulo fica claro e evidente como Moisés representa o nosso Senhor Jesus, quando constantemente se apresenta diante do trono de Deus para interceder por nós em nossas fraquezas e falhas. Sim, é uma grande verdade o que está diante de nós nessa representação de Moisés. Jesus, o nosso bendito Salvador, está agora, nesse exato momento, enquanto estou aqui meditando nesse texto, enquanto você está aí me ouvindo, em sua casa, em seu trabalho, no seu transporte, aonde quer que esteja, intercedendo por nós diante do trono de Deus, como está escrito em Romanos, capítulo 8, versículo 26 e 27, onde lemos que o Espírito ajuda-nos em nossas fraquezas, pois não sabemos como pedir, e o Senhor Jesus, que conhece as intenções do Espírito, intercede por nós diante de Deus. Oh, como isso nos dá segurança! Como nos fortalece saber que muitas das nossas maiores necessidades não sabemos como pedi-las, por não termos conhecimento de cada uma delas. Mas existe a atuação atual, presente e constantemente da Trindade Santíssima agindo em nosso favor, a fim de nos abençoar com todas as bênçãos celestiais em Cristo. No capítulo 10, Moisés continua informando sobre a continuidade e conclusão do relato do capítulo anterior. Aqui ele menciona que a sua intercessão pelo povo foi aceita por Deus, de modo que foi convocado pelo Senhor para subir novamente ao monte e receber pela segunda vez os 10 mandamentos. Nessa ocasião, a única diferença foi que Moisés precisou por si preparar as 2 tábuas de pedra para que Deus escrevesse nelas os 10 mandamentos, e as 2 pedras fossem inseridas dentro da Arca da Aliança como memorial para todas as futuras gerações. Tanto na primeira como na segunda subida ao monte para receber os 10 mandamentos, Moisés permaneceu lá por 40 dias e 40 noites, e o monte foi envolvido pela presença de Deus em glória pelas 2 vezes. Para aplicar toda essa história na vida prática da nova geração, Moisés afirma que esse Deus misericordioso e perdoador requer de seu povo apenas adoração e serviços verdadeiros. Moisés assevera que o Senhor Deus, mesmo sendo tão poderoso, se compadece dos necessitados e ama a todos que, como ele, socorre aos mais vulneráveis. Moisés faz questão de mencionar pela instrução do Senhor que mesmo os israelitas, sendo o povo particular de Deus, deviam receber e tratar bem aos estrangeiros, concedendo uma boa hospitalidade. E o princípio para a prática dessa boa hospitalidade era o modo como Deus fez com que os egípcios tratassem aos filhos de Israel com toda a honra quando foram recebidos por José como governador daquele dado momento. E por muitos anos viveram em paz e tranquilidade entre os egípcios. Mais uma vez, o ensino da soberania divina sobre todos os povos fica evidenciado. Quero que você considere esse ensino como o princípio norteador para nossas boas práticas diante dos incrédulos, pois mesmo eles sendo inimigos de Deus e do Evangelho, eles são conservados neste mundo pelo Deus Criador de todas as coisas. Portanto, devemos tratá-los da melhor forma possível, a fim de que conheçam através de nossas vidas o amor e a bondade de Deus. Não preciso dizer que não estou te ensinando a apoiar as práticas erradas que eles cometem, pois pensar assim seria uma clara distorção do que temos estudado até aqui. Termino a meditação de hoje chamando a sua atenção para o princípio do poder que existe na intercessão de Cristo por nós. Desejo que você reflita sobre essa questão. Desejo que o seu coração sinta, perceba e desfrute dessa realidade de tal modo que a única coisa que venha prevalecer em seu coração seja a paz. Sim, a minha oração por você nesse exato momento de conclusão deste nosso 3º dia de meditação em Deuteronômio é que desfrute da paz viva e real
que foi projetada pela Trindade para o nosso bem espiritual. E ainda para concluir esse dia, veio à minha memória, nesse exato instante, um certo testemunho de uma criança de apenas 6 anos quando o fato havia ocorrido. Conta que, ao se perder dos seus pais, numa praia no litoral paulista, e olhando para todos os lados, percebia uma grande movimentação de pessoas indo e vindo, assim como de carros que, em velocidade moderada, movimentavam-se nas avenidas, e todas essas percepções o deixavam cada vez mais perturbado. As pessoas que ele contemplava estavam vivendo suas vidas de modo natural, mas o viver de cada uma delas ocasionava dentro dele desespero e perturbação, porque não estava seguro longe da presença de seu pai e de sua mãe. Mas graças à providência divina, os seus pais o encontraram e logo o surpreenderam com um abraço. Conta-se que, imediatamente após sentir o abraço de seu pai e o carinho de sua mãe, a criança descansou, desfrutando imediatamente de paz e alegria em todo o seu ser. Os eventos e as movimentações continuaram existindo ao redor da criança, mas nenhum desses eventos ou movimentações de pessoas ou de carros trouxeram qualquer tipo de aflição ou perturbação para a criança, enquanto estava ali, nos braços de seus pais. É isso que acontece conosco quando estamos seguros nos braços de Deus. As coisas ao nosso redor não precisam mudar, não precisam ser alteradas para que a paz em nosso interior venha a existir. O que precisamos é de uma real percepção do cuidado de Deus em nossas vidas. O que você precisa é ter conhecimento prático e uma percepção real de como Deus está cuidando de você nesse exato momento, mesmo diante dessa dificuldade, mesmo diante dessas lágrimas que não cessam, mesmo enquanto esse amargor tem esmagado os seus sentimentos. Sim, enquanto tudo isso está ocorrendo, e tudo isso é real, mas existe uma outra realidade que você precisa compreender e se aperceber de tal modo que se sinta em segurança. E esta outra realidade é a qual você deve se apegar, pois Deus, na pessoa bendita do Senhor Jesus, e através da ação do Espírito Santo, está agora, nesse exato momento, agindo para que você tenha paz verdadeira nele. Não permita, portanto, que qualquer adversidade afaste de você a verdade do cuidado de Deus por sua vida e por todos os seus. Amém? Até amanhã, querendo Deus.